Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Café Teológico de hoje, mais uma vez direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade. Nosso tema de hoje é o nosso canal direto de comunicação com Deus, a oração. E para falarmos sobre esse assunto tão fascinante, eu recebo aqui o casal coordenador do Apostolado da Oração aqui em Curitiba, o José Ricardo Borresi. Seja bem-vindo, José Ricardo. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, é bom estar sempre entre amigos. Que bom. E a Lenir Pontoni Moretti, que está comigo aqui também. Tudo bem, Lenir? Prazer em vê-la. Tudo bem, igualmente, Sérgio. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Para a gente poder entrar no nosso assunto de uma forma assim, mais sistemática, vamos explicar para os nossos amigos, aqueles que conhecem, para relembrar, e aqueles que ainda não sabem, como surgiu, o que é o Apostolado da Oração. O Apostolado da Oração nasceu num grupo de jovens. Jovens? Jovens. Nós estamos acostumados que nosso símbolo, a fita vermelha, sempre em senhoras, né? Mas nasceu na França, em Devals, e com um grupo de jovens seminaristas que queriam ir trabalhar fora, que queriam fazer o seu apostolado. E o mestre, com muita providência, disse: vocês ofereçam as suas orações, os seus estudos, e o trabalho apostólico será para mais tarde. Então, nasceu dia 3 de dezembro de 1844, na França. 1844, então. E quando é que veio para o Brasil? Em 1871. Foi fundado, antes teve também uns anos antes, 15 anos antes, em Pernambuco, mas ficou um centro isolado e não se expandiu. Dia 1º de outubro de 1871, o padre Tadei fundou o primeiro centro do Apostolado da Oração em Itu, São Paulo. E o primeiro que eu disse que foi fundado pelo padre Cotrelé foi no dia de São Francisco Xavier, porque é o nosso patrono do Apostolado da Oração. A partir de que ele foi fundado no dia de São Francisco Xavier, ficou sendo o nosso patrono do Apostolado da Oração. Perfeito. Hoje temos dois patronos, São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha. Zé Ricardo, o significado na vida das pessoas e do próprio grupo do Apostolado da Oração, o que ele representa? O apostolado é um exercício de fé. Você renova a tua fé, você consegue chegar nos seus objetivos pela oração. E o apostolado são pessoas que estão dispostas a fazer o exercício da fé em eventos, campanhas, que nós temos o ano letivo totalmente ocupado. Então são senhoras, que é a maior frequência, que sempre estão nas igrejas, nas capelas, enfim, com a comunidade cristã, exercendo a sua fé através da oração. Lenir, qual é a importância da oração para o cristão? É tudo, Sérgio, porque a oração nos une a Deus. E só que a oração nos abastece, nos alimenta, nos une a Deus, nos dá forças, vivifica a nossa fé. Mas se a oração for fechada, nós não atingimos o objetivo, porque a oração tem que levar à ação. É esse o carisma do apostolado da oração. É nós rezarmos, oferecermos a nossa vida, mas alcançarmos os irmãos também. Então, Ricardo, no mundo de hoje, principalmente na zona rural não tanto, mas na urbanidade de hoje, nos grandes centros urbanos, como encontrar tempo, como encontrar espaço, disposição e motivação, por exemplo, para ter uma vida mais contemplativa, uma vida mais de oração? É um desafio? Sérgio,
Essa pergunta é importantíssima e eu diria que várias pessoas já me perguntaram como eu faço. É simples. Quando você precisa e quando você quer mudar de vida, você sempre busca um objetivo. No caso, o único objetivo é a oração. Para você orar, você pode orar em silêncio no teu quarto, mas como a Lenir falou, você tem que orar em comunhão com o teu semelhante. A Bíblia fala, orai sem cessar e orai uns pelos outros. Então, com toda dificuldade, o apostolado eu vejo senhoras de idade que estão longe da capital, que têm uma vida na zona rural, que moram na zona rural e pertencem ao apostolado. Isso é muito bom. Com relação a essa questão da oração, é bastante interessante, ela é instigante, né? Porque é Santa Teresinha que passou a vida inteira rezando e nunca teve uma resposta? Santa Teresinha passou a vida rezando. É isso que eu queria falar também, que nós rezamos através dos nossos atos. Então, tudo que Santa Teresinha fazia, ela dizia, eu junto esse papel de bala que eu encontrei aqui no chão, por amor a Jesus. Então, ela sempre fazia... Era uma ação na oração. Uma ação na oração. Então, sim. Isso também, eu sempre digo nas palestras que eu dou, que a oração, tem uma oração que você faz sozinha no teu quarto, meditação, mas você reza o teu dia. Você reza os teus afazeres de casa, lavando roupa. Você pode oferecer, como Santa Teresinha, toda essa louça que eu tenho para lavar, eu lavo com amor, sem reclamar, porque eu estou fazendo disso uma oração. É o meu amor pelo coração de Jesus que me leva a fazer as coisas com alegria. Então, nem sempre a oração e meditação é que acontece na nossa vida. São momentos durante o dia, mas o nosso dia nós podemos fazer em oração, através desse oferecimento, que é uma obrigação nossa de rezarmos o oferecimento. Oferecimento diário. Mas já falamos sobre isso, né? Tá certo. As pessoas geralmente fazem orações esperando uma resposta, Zé Ricardo. Essa é a maneira adequada de rezar? Eu rezo e quero que haja uma resposta para a minha oração. Sim. As pessoas normalmente fazem e procedem desta forma. Só tem um detalhe, Sérgio. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Você pode pedir, você pode ser devoto, você pode fazer a novena, você pode fazer o que for. Você pode fazer o sacrifício. E espere que com certeza você vai receber. Mas no tempo? No tempo propício. Propício, que seria o tempo de Deus e não o nosso tempo, porque nós somos muito imediatistas. Sim. Nós queremos no momento seguinte, e não é assim. Talvez por isso que o mundo moderno não reze tanto, né? Porque todo mundo quer tudo para ontem, hoje em dia. É verdade, mas os que gostam dessa intimidade com Deus, porque a oração é uma intimidade com Deus, os que gostam, desde crianças até adultos, eles têm esse momento de oração. Então, a gente tem que dar esse tempo para nossa interiorização. Se nós não tivermos um tempo para Deus, como é que nós queríamos que Deus tenha um tempo para nós? Qual é o papel do silêncio na oração? Porque a gente verbaliza, tem aí uma oração para ser feita, né? Mas existe, digamos assim, um momento, uma entrada em que de repente eu me coloco em silêncio para poder, vou dizer assim, criar uma atmosfera propícia para a oração, Zé Ricardo? Existe sim, Sérgio. Você tocou num ponto importantíssimo, que é como eu rezo. Eu rezo em silêncio. Eu não falo uma palavra, mas sei e tenho plena convicção que estou em comunhão total com o Cristo. Então, o teu jeito de rezar é em silêncio? É em silêncio. Por quê? Em respeito, por ética, sem escândalo, sem chamar atenção,
mas sem perder a essência. Isso é importante. Certo. Você que gosta de falar mais, fala mais quando reza ou faz silêncio também? Não, você veja bem, é verdade. Eu não faço silêncio, não, nunca. Tanto que eu vou contar uma historinha que para os ouvintes deve ser bem interessante. Eu fiquei viúva, Sérgio me conheceu nessa época e fiquei bem mal sozinha, não gostei nada de ser sozinha e comecei a rezar, comecei a pedir ao coração de Jesus. E eu pedi assim, veja o meu jeito de rezar. Olha, coração de Jesus, se você quer que eu continue trabalhando, você me dá um companheiro que goste do apostolado da oração, que queira seguir comigo essa caminhada. 3 meses depois, eu encontrei esse menino aqui em São Paulo. Opa! Lá na Loyola, num curso que teve lá, ele estava lá profissionalmente e me viu e foi o que aconteceu. Então eu sou mais de conversa. Claro que eu tenho a minha leitura bíblica, eu faço meditação, mas eu sou mais... enquanto ele fica quieto, eu estou conversando com Deus coloquialmente. Assim, sabe? Informalmente. Informalmente. Como com um amigo. Como um amigo. Certo. Eu sou mais assim. No próximo segmento, há algumas questões interessantes. Por exemplo, qual é a razão do coração ser o símbolo do apostolado? Qual é a origem do apostolado e como é que o grupo... A origem nós já falamos, mas como é que ele funciona aqui se é diferente do exterior? Por exemplo, como participar das romarias? Como fazer para participar do grupo do apostolado da oração? Questões que nós estaremos falando depois do nosso intervalo do Café Teológico de hoje. É só o tempo de um cafezinho. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do L'Express Café, no centro da cidade. Nosso assunto é a oração e, de maneira especial, o apostolado da oração. Está conosco, melhor dizendo, o casal coordenador, o José Ricardo Morresi e a Lenir Pontoni Morresi. Eu queria conversar com vocês agora, nesse segmento, inicialmente, sobre atividades que são atividades permanentes do apostolado da oração. O que existe assim? Você falou, José Ricardo, que parece que o ano todo é ocupado pela agenda do sagrado, do apostolado, perdão, dizendo, do apostolado da oração. Sim, a Lenir pode falar melhor do que eu, é ela que prepara todos os eventos do ano todo. O que nós temos, Bem, por exemplo? Aqui no apostolado de Curitiba, nós somos presidente há 30, bom, com o Ricardo 8 anos, mas há 30 anos que eu estou sendo eleita e reeleita, e fiquei um ano fora e depois voltei. Então, nós temos atividade aqui em todas as paróquias de Curitiba, e todas as capelas. Tem só o Bom Jesus Centro que não tinha apostolado da oração e agora está tendo também. Então, nós temos em diversas paróquias e cada local tem que ter uma presidente. É presidente o nome. E uma coordenação, vice, tesoureira, secretária, e faz uma reunião por mês na paróquia, a missa da primeira sexta-feira do mês, uma missa dominical do apostolado da oração e uma hora santa eucarística, porque nós somos muito devotos da Sagrada Eucaristia. Então, nós temos que ter essa adoração na qual Santa Margarida Maria estava sempre à noite fazendo, porque ela tinha muitos afazeres, e ela falou com Jesus, quando Jesus disse para ela, você tem que propagar a minha devoção, e você tem que fazer a comunhão reparadora, porque muitos agridem meu coração, e com essas, para quem divulgar a devoção ao coração de Jesus, para quem reparar os pecados que cometem a mim, eu darei essas recompensas. E foi aí que o Sagrado Coração de Jesus
colocou as 12 promessas. E as 12 promessas do coração de Jesus é divulgada entre nós. Perfeitamente. Existe um retiro de quaresma? Tem. Toda quaresma, todo ano, tem um retiro de 3 dias na quaresma. Tem. É um retiro de Páscoa, digamos assim. É um domingo antes do domingo de Ramos. Nós sempre fazemos uma preparação para a Páscoa, né? Certo. Tem romarias também para o Rocio, Temos. para Aparecida. Temos o apostolado que organiza a Romaria do Rocio para a festa e para a novena que nós temos uma vez por ano em Paranaguá, e a nossa vai ser no 3º domingo de maio agora de 2014, deste ano, né? E temos também uma romaria no 2º domingo de junho para Aparecida, São Paulo, que lá nós temos o Encontro Nacional do Apostolado da Oração. Perfeito. Temos uma romaria em agosto, no 4º domingo, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que nós temos o Encontro Regional Sul do Apostolado da Oração. Perfeito. Vocês dois aqui estão, na frente de vocês tem 2 fitas. Queria que vocês colocassem essas fitas. Esse aqui é o nosso símbolo, é a nossa maneira de nos apresentarmos. E quando Jesus se apresentou a Santa Margarida Maria, ele disse: vocês coloquem um pano no peito com o meu coração, bordado com o meu coração, porque é o símbolo de todo associado do apostolado da oração. Sim. Que ele esteja colocado em cima do nosso coração. Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É o símbolo do nosso apostolado e o símbolo pessoal, que é imitar o coração de Jesus. Esse símbolo começou a ser usado na França ou é coisa nossa aqui do Brasil? Não, ele já foi pedido a Santa Margarida Maria no século XVI. Ah, naquele contato Então, a partir com de Jesus. que eles organizaram com o grupo, Sei. claro que é um pouco diferente. Tem um redondo, tem só o símbolo, mas é mais ou menos parecido, é mais ou menos nesse estilo. Mas você conversou comigo antes de iniciarmos o programa, e você falou aqui também, existe no mundo inteiro o apostolado da oração, mas o nome é diferente, um pouquinho diferente, apostolado da oração. Na Itália é o mesmo nome, na Alemanha, que eu estive visitando, é Damas da Oração. Então, a Espanha, apostolado da oração também. Portugal também. Então, é os que eu conheço, não conheço todos, né? Perfeito. Mas eu achei bonito o apostolado de La Preghiera, na Itália. Da Preghiera. Mas é muito bom ver que nós somos unidos pelo oferecimento do dia mundialmente. Não é só nós aqui no Brasil que rezamos o oferecimento do dia, não, é todo o mundo que reza, que se oferece ao coração de Jesus em reparação das ofensas todos os dias da nossa vida. Para entrar no apostolado da oração, você tem que saber que você vai oferecer o teu dia eternamente ao coração de Jesus. Perfeitamente. Zé Ricardo, qual é o papel da oração na vida conjugal, na vida, digamos, do esposo, da esposa? Como é que é esse exercício para, inclusive, muitos casais que estão nos assistindo agora, pessoas que gostariam de entender um pouco mais como é que é este convívio das 2 pessoas na mesma casa com estes símbolos tão fortes e com a oração? Sérgio, a oração dentro do lar, ela se faz necessário até por uma questão de proteção espiritual. Após a proteção, você tem um conhecimento e você tem, vamos dizer assim, uma energia espiritual que você consegue diferenciar com aquele que pratica a oração e aquele que não pratica. Então, como nós fazemos? Em casa, cada um tem o seu horário
de oração, mesmo De meditação nós fazemos a parte. Mas cada um tem o seu horário, mas em casa. Isso nos ajuda a fazer reflexão, isso nos ajuda a nos unir mais, isso nos ajuda a um olhar para o outro e ter a coragem de dizer, olha, pode melhorar um pouco mais aqui. Ou você esqueceu de fazer tal leitura. Mas em si, é a união da família através da oração dentro de casa. É a coluna que sustenta a família. É a oração. Dá para entender, então, por que a família, de certa forma, está dinamitada por tantas coisas e está tão solapada na sua base com tantas questões ligadas aos antivalores e tudo mais? Seria por esta ausência mesmo da oração? Sérgio, a família nos últimos anos, ela se dispersou. A vida se tornou mais rápida, mais corrida, mais exigente. O dia se tornou muito curto em relação aos afazeres que a gente tinha, aos momentos de que nós podíamos fazer uma reflexão, tomar um café, tomar um chá. Em função dessa vida moderna, as coisas espirituais foram deixadas de lado, foram deixadas à parte. E só se lembra em fazer uma oração quando você tem alguma dificuldade, quando você está passando por um momento difícil na sua vida, seja ele qual for. Entra em ação o Deus pronto-socorro. Sim, exatamente. Agora, a família em si, toda ela tem o seu momento. Eu diria que a família é o complemento do cidadão. Por quê? Porque aquele que já vem de base, aquele que já aprendeu a orar de solteiro, de solteira, e que já vem com aquela formação, ela sabe, as pessoas sabem a importância da oração. Mas é em função da vida muito corrida e muito agitada que temos. Perfeitamente. Você falou, Nenê, que o apostolado da oração está espalhado por todo mundo, por toda a cidade, né? Onde que as pessoas, e que dias e que horas as pessoas podem se encontrar com essa devoção? E também na mesma pergunta, como é que elas podem aderir, fazer parte do apostolado da oração? Eu quero acrescentar que as orações em família se faz na hora da refeição e a oração do terço também. A gente reza sempre em família para valorizar a refeição e para santificar a refeição também. E é o momento mesmo que estão os netos lá em casa, os filhos, a gente se une em volta da mesa como uma comunhão, não como só nos alimentar. Nós temos, o apostolado da oração não existe sozinho. Nasceu um apostolado da oração, não existe. Tem que estar engajado numa paróquia ou numa capela. Então, na capela, quando vai ser fundado, o pessoal da paróquia vai lá ajudar a capela. Quando é uma outra paróquia, a coordenadora de setor, como nós estamos divididos nos 15 setores da arquidiocese, a coordenadora de setor vai lá ajudar, dizer como é que é, explicar a nossa espiritualidade e o nosso programa de vida espiritual. Depois que estão a par do que vão fazer, ficam uns 2, 3 meses, as pessoas que querem entrar podem se apresentar na paróquia, eu quero entrar no apostolado da oração, o pároco dá o dia da reunião e dá o dia da missa, ou a secretária, hoje em dia a secretária paroquial dá plantão comercial, né? Então, com a secretária mesmo, pode fazer, obter essas informações. Tem um retiro espiritual de entrada? Não precisa, não. É só precisa. participar. Eles vão a 3 reuniões, conhecem, e depois que de consagrado, porque nós não recebemos essa fita só para mostrar que nós somos, mas nós nos consagramos ao coração de Jesus.
E prometemos fazer este programa, cumprir esse programa de vida espiritual e apostólica. E depois que você se consagra, não adianta dizer, eu não quero mais ser do apostolado da oração, vou jogar minha fita fora, vou guardar minha fita. Tá minha fita que eu não quero mais ser. A consagração ao coração de Jesus é perpétua. Depois que você fez uma vez, você nunca mais vai deixar de ser. Nunca mais vai deixar de pertencer ao apostolado da oração, ao coração de Jesus. É a primeira sexta-feira do mês, o dia das orações, das missas e consagração? Isso, primeira sexta-feira do mês. Eu quero agradecer muito pela gentileza que vocês tiveram conosco de vir até o nosso Café Teológico de hoje falar sobre a oração. O José Ricardo Morresi e a Lenir Pontoni Morresi, que é o casal coordenador do Apostolado da Oração aqui em Curitiba. Obrigado, Lenir. Eu agradeço. Prazer em revê-la. Obrigado, Zé Ricardo. Obrigado. Prazer em tê-lo aqui também. E fica o convite para o nosso próximo Café Teológico. Repetindo aqui uma frase que é importante na história do Apostolado da Oração, que é Sagrado Coração de Jesus. Eu confio e espero em vós. Perfeitamente. Ou venha a nós o vosso reino. Isso tem 1000 jaculatórias, né? Tá, perfeito. Mas nós dizemos sempre, eu confio e espero em vós. Perfeito. Então, depois disso, até o nosso próximo Café Teológico.